Uma nação rica em petróleo e cultura, mas mergulhada em uma das crises mais profundas da história moderna. Hoje, vamos explorar a ascensão de Nicolás Maduro ao poder, os momentos mais polêmicos de seu governo, o surgimento de opositores como Juan Guaidó e Edmundo González, e as eleições de 2024 que prometem mudar o futuro da Venezuela. Este é um mergulho nas complexidades de um país que luta para se reerguer. Nascido em Caracas, em 1962, Nicolás Maduro cresceu em um ambiente modesto. Antes de se tornar uma figura política, trabalhou como motorista de ônibus, uma profissão que o conectava diretamente às classes populares. Sua entrada na política ocorreu através de movimentos sindicais, onde demonstrou habilidade em organizar greves e negociar direitos trabalhistas. Nos anos 1990, Maduro juntou-se ao movimento bolivariano revolucionário 200, liderado por Hugo Chávez. A relação entre os dois se fortaleceu, com Maduro ascendendo a postos importantes, incluindo o de ministro das Relações Exteriores, onde consolidou alianças com países como Cuba, Rússia e Irã. Após a morte de Chávez em 2013, Maduro assumiu a presidência interina e, em seguida, venceu as eleições com uma margem apertada, conquistando 50,6% dos votos. O início de seu governo foi marcado pela promessa de continuidade do legado chavista, mas a queda abrupta nos preços do petróleo, principal fonte de renda da Venezuela, revelou vulnerabilidades econômicas severas. Sua gestão foi criticada por falhas em diversificar a economia, resultando em escassez de produtos, hiperinflação e migrações em massa. O governo de Maduro tornou-se sinônimo de repressão e controvérsias. Em 2014, protestos estudantis contra a situação econômica foram brutalmente reprimidos, com dezenas de mortos e centenas de presos. Essa abordagem se tornou uma constante em seu governo. Organizações internacionais relataram milhares de casos de prisões arbitrárias e tortura. A Assembleia Nacional, dominada pela oposição após as eleições de 2015, foi um dos alvos principais de Maduro. Ele criou uma Assembleia Nacional Constituinte em 2017, composta inteiramente por aliados, que passou a exercer funções legislativas, esvaziando o poder do parlamento. A crise humanitária também ganhou destaque. Com hospitais sem medicamentos e milhões de pessoas enfrentando fome, a Venezuela tornou-se um exemplo global de colapso estatal. Milhões fugiram para países vizinhos, criando uma das maiores crises migratórias da América Latina. Juan Guaidó, nascido em 1983 em La Guaira, foi formado em engenharia industrial, mas encontrou na política sua verdadeira vocação. Como membro do Partido Voluntade Popular, ele rapidamente ascendeu na oposição ao chavismo. Em 2019, Guaidó assumiu a presidência da Assembleia Nacional e, citando a Constituição, declarou-se presidente interino, afirmando que o mandato de Maduro era ilegítimo. Seu reconhecimento por mais de 50 nações, incluindo Rio Seco e Brasil, deu a ele uma relevância internacional sem precedentes. Porém, a falta de apoio das Forças Armadas enfraqueceu sua posição. O fracasso de operações como a Operación Libertad minaram sua credibilidade e, em 2023, o governo interino foi dissolvido. Ainda assim, Guaidó permanece uma figura central, apesar de contestada. Edmundo González, advogado formado pela Universidade Central da Venezuela, construiu sua reputação como defensor de direitos humanos e professor universitário. Ele se tornou conhecido por sua abordagem pragmática, propondo soluções concretas para os problemas estruturais do país. Diferentemente de Guaidó, González adotou uma estratégia de reconstrução econômica, com propostas para reintegrar a Venezuela às cadeias globais de suprimentos.
Sua campanha em 2024 focou em 3 pilares principais: combate à corrupção, atração de investimentos estrangeiros e reforma do sistema eleitoral. Além disso, ele promoveu a ideia de uma comissão da verdade para reconciliar o país após anos de polarização. As eleições de 2024 foram descritas por muitos como uma batalha pela alma da Venezuela. Edmundo González representava a esperança de uma transição pacífica, enquanto Nicolás Maduro buscava consolidar seu controle absoluto sobre o Estado. A campanha de Maduro foi marcada por censura midiática, restrições aos direitos de reunião e prisões de líderes oposicionistas. Mesmo assim, González conseguiu mobilizar multidões através de comícios organizados nas principais cidades e uma forte presença digital que desafiava a censura estatal. No dia da eleição, observadores internacionais denunciaram inúmeras irregularidades, como o uso de recursos estatais para favorecer Maduro, votos duplicados e urnas desaparecidas. Apesar disso, o Conselho Eleitoral declarou Maduro vencedor. Protestos massivos tomaram as ruas, enquanto organizações como a OEA e a União Europeia se recusaram a reconhecer os resultados. Após a controversa reeleição de Maduro, Edmundo González anunciou seu retorno ao país em 10 de janeiro de 2025. Sua estratégia baseia-se em mobilizar tanto o apoio interno quanto o internacional para contestar o regime. Apoio internacional. González conta com o respaldo de organismos como a ONU e a pressão diplomática do ZEFINUA, Canadá e União Europeia, que continuam a exigir eleições livres e justas. Mobilização popular. Ele está organizando uma marcha pela democracia em Caracas, com a promessa de reunir milhões de cidadãos em um ato pacífico de resistência contra o governo de Maduro. Dialogando com as Forças Armadas, González propôs uma garantia de anistia para militares que se comprometerem a não reprimir os manifestantes e apoiarem a transição democrática. Enquanto isso, Maduro intensificou as medidas de segurança, estabelecendo barricadas e ampliando o número de prisões arbitrárias. Analistas sugerem que a situação pode escalar para um conflito direto, mas González insiste que a mudança virá pela não violência. A história da Venezuela é marcada por altos e baixos, mas também pela resiliência de seu povo. Nicolás Maduro consolidou seu poder em meio a crises e controvérsias, enquanto figuras como Juan Guaidó e Edmundo González surgiram como símbolos de resistência. O retorno de González em 2025 pode ser um divisor de águas, mas resta saber se o país está pronto para uma nova era ou condenado a repetir os ciclos do passado. A luta por democracia na Venezuela continua, e o desfecho desse capítulo poderá ecoar em toda a América Latina. Se você quer acompanhar mais histórias impactantes como essa, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. O futuro da Venezuela é incerto, mas juntos podemos entender e discutir os caminhos para a mudança.